Senhor, aqui nós estamos diante de Ti, nós clamamos, Senhor, a Tua presença, que já tem sido poderosa. Nós Te louvamos porque hoje nós celebramos o túmulo vazio. O Senhor vive, Jesus vive. Oh, Jesus venceu a morte, Ele venceu o pecado. Para Ele não existe impossível, todo poder está nas mãos dEle. A Bíblia diz que todo poder foi dado a Jesus. E Ele tem um nome que está acima de todo nome. E diante do nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Tanto na terra quanto no céu, Ele tem todo o poder. Queria que você ficasse de pé, mais uma vez, e que você possa se colocar diante desse Rei dos Reis. Aqui nós estamos, Senhor, Tu és o Rei da nossa vida. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, faz uma revolução, Senhor. Torna tudo novo. Em nome de Jesus, vem com o Teu poder sobre nós, Senhor. Vem com o Teu poder sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, vem com o Teu poder. Nós queremos, Senhor, estar diante de Ti para ouvir e entender a Tua palavra. Que essa palavra gere frutos de justiça, frutos de transformação na vida de cada um de nós. Que cada coração aqui seja terra boa. E que todo espírito contrário ao Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que impede o entendimento, tudo aquilo que tenta roubar a palavra, bata em retirada em nome de Jesus. Que cada coração seja terra boa e essa semente, ao ser lançada, possa ser multiplicada e produzir frutos de justiça a 100 por 1. Se coloca diante do Senhor, expõe teu coração a Ele nessa hora. Nós vamos ter só mais um louvor e depois vamos entrar na palavra. Coloca-te diante do Senhor. Do mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança me parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Lembrarei que a paz é uma promessa, que a paz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui.
lembrarei. Você tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Vamos clamar esse nome. Seu nome é Jesus. E a paz é uma. Ele conquistou a paz lá na cruz. Você não vai mentir. Seguro nós estamos. Seguro estou Aqui me lembrarei. Me lembrarei. Aleluia. Podem sentar, queridos. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição e a vida, né? Jesus ressuscitou. E eu acho que a imagem que melhor representa isso é o túmulo vazio. Será que você pode olhar isso aqui e glorificar o nome do Senhor? O túmulo está vazio. Aleluia! Glória a Deus, Senhor, nós te louvamos pelo teu poder. Você vai para o lugar onde nasceram as principais religiões e normalmente tem um túmulo lá. Aqui morreu fulano e tal, o criador da religião. Mas quando você vai em Israel, o que você encontra lá é um túmulo vazio. Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu. Não existe impossível para ele. Ele tem autoridade sobre o clima. Ele tem autoridade sobre tudo. Sendo que a última semana de Jesus, queridos, não foi fácil. Eu relacionei aqui pelo menos uns 8 coisas que aconteceram. Passa aí para o próximo. Olha só. Antes de chegar na ressurreição, houve o silêncio do túmulo. Na sexta-feira, a cruz. Tudo parecia perdido. Acho que o diabo já estava celebrando lá no inferno. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Na quinta-feira, antes da crucificação, houve a última ceia. Lá estava Jesus, sentado à mesa com os discípulos. O traidor também estava lá.
Na quarta-feira, meio que houve um período de silêncio. Alguns acreditam que era um tempo de preparação. Jesus sabia já o que estava prestes a enfrentar. Mas a semana dele foi intensa. Na terça-feira, anterior à crucificação, ele estava lá ensinando. Passou pelo templo, derrubou as mesas, purificou o templo. Sendo que teve algo que aconteceu no domingo passado, ou no domingo anterior à crucificação, que foi a entrada triunfal. E na entrada triunfal, foi muito interessante, porque Jesus cumpriu ali diversas profecias. E eu trouxe aqui para vocês algo. Tinha um personagem na entrada triunfal que muitas vezes a gente não se dá conta, era o jumentinho. E é sobre ele que eu gostaria de falar hoje. Jesus, o jumentinho e nós. Normalmente alguém, quando quer desprestigiar uma pessoa, diz assim, você é um jumento. Mas eu creio que hoje todo mundo vai sair daqui querendo dizer, eu quero ser um jumento. No sentido bom, viu? E vocês vão aprender muitas coisas com esse jumento. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11. Porque o jumentinho tem muitas coisas para nos ensinar. E eu queria hoje refletir sobre isso, porque tem tudo a ver com Páscoa. Marcos, capítulo 11, versículo 1 em diante, conta essa história. Se você puder, tome nota. Diz a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante de vocês. E logo que entrarem, encontrarão um jumento amarrado, ou um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado em um portão. E enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram, o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? E os discípulos responderam como Jesus tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, os quais iam adiante dele, e os que seguiam gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Amém? Queridos, a gente pode dividir essa palavra em 2 grandes blocos. E o primeiro deles é algo que diz respeito à postura de um discípulo maduro. A primeira fase vai ser essa daí. A postura, qual deve ser a postura de um discípulo maduro? E a segunda, a gente vai falar sobre a libertação, chamado e preparação de um discípulo. Mas tudo a gente vai fazer em cima da história do jumentinho. A primeira coisa que a gente precisa ressaltar, você encontra nos 3 primeiros versículos. A primeira coisa é que houve uma revelação.
Jesus deu um direcionamento bastante claro para os discípulos, para 2 discípulos, dizendo, vão lá na cidade, não é uma cidade que está longe, é uma cidade que está perto. E lá vocês vão encontrar um jumentinho amarrado num portão, um jumentinho que ninguém jamais montou, e vocês vão trazer ele para mim. E a primeira coisa que a gente olha diante de uma revelação como essa é que os discípulos não questionaram. Mas é provável que a fé deles, naquele momento, tenha sido provada. Porque, afinal de contas, imagine só, claro que era Jesus, né? Mas você receber de alguém um recado dizendo assim, vai em tal lugar, lá você vai encontrar isso, você vai fazer aquilo outro, você vai trazer para cá, para mim. O jumentinho nunca tinha sido montado por ninguém. E quem aqui já andou de cavalo? Já imaginou andar num cavalo que nunca foi montado por ninguém? Tem lógica? Não tem. Por quê? Porque para ser montado um equino, um cavalo, um jumentinho, precisa passar por um processo de adestramento. E Jesus escolheu montar um jumento improvável, que estava inapto, que estava incapacitado para essa tarefa. Mas essa foi a escolha dele. Então, os discípulos que estavam encarregados de ir buscar o jumentinho, eles poderiam ter questionado. Mas eles questionaram? Eles não questionaram. Eles passaram no teste da fé. E nós, como discípulos maduros, precisamos aprender a não questionar. Nós precisamos obedecer. O questionamento não pode fazer parte da vida do discípulo maduro. A obediência, sim. E é por isso que lá em Romanos, Paulo falou que não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Quando nós somos provados, nós aprendemos a perseverar, a continuar. Quando nós perseveramos, nós adquirimos a experiência de que Deus é Deus e que nunca vai nos deixar desamparados. E quando nós temos essa experiência, essa certeza de fé, porque fé é isso, como Hebreus 11 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não podem ser vistos. Queridos, ninguém tem certeza daquilo que espera, a não ser que tenha fé. E normalmente ninguém consegue ter convicção daquilo que não vê, a não ser que tenha fé. Fé é exatamente isso. E quando para ter certeza de algo que a gente espera, é fundamental que a gente saiba quem a gente está esperando. Quem é que você está esperando? Quem é que você está esperando? Quando a gente conhece aquele que a gente está esperando, pode até parecer que está atrasando, mas a gente tem certeza de que ele virá. O Senhor virá. Ele virá. Porque ele foi, mas ele disse, eu voltarei. Breve voltará. Breve Jesus voltará. Quando você vai para Tiago, Tiago mais uma vez fala sobre essa questão da prova. Quando lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, ele falou, meus irmãos, tenho por motivo
de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Então você consegue entender que, mesmo não sendo algo agradável, a provação contribui para o nosso bem? Paulo disse isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus definiu bem aquele que ama. Jesus falou: aquele que me ama é aquele que me obedece. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que ama é o que obedece. Muitos dizem que amam, mas é só da boca para fora. Porque o amor precisa ter atitude de obediência. Então, esses discípulos, voltando à história deles, eles não questionam, eles obedecem e eles cumprem o ID. Eles foram lá para libertar uma vida que estava cativa, no caso, o jumentinho. E como falei, eles não questionaram se o animal era apropriado para montaria, se não era. E aí, queridos, quantas vezes o Senhor nos incomoda para dizer algo para alguém e a gente resiste? Quantas vezes o Senhor nos incomoda, dá esse recado para essa pessoa e a gente fica resistindo? Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, eu já estou aqui com a mão levantada. Quantas vezes, queridos, nós resistimos ao Senhor? Quantas vezes o Senhor nos incomoda a fazer algo por alguém, a gente deixa de fazer, achando ou julgando, essa pessoa não precisa disso. Queridos, o Senhor sabe do que a pessoa precisa. Sabe, não limite o Senhor. Não fique achando que tudo é coisa da sua cabeça. Esteja sensível ao que o Senhor tem falado a você. E você vai ter muitas surpresas. Mas abra o seu coração para fazer aquilo que Ele manda. Não fique questionando. Não fique questionando. Naquele tempo, as pessoas esperavam um rei que fosse um libertador. Eles estavam oprimidos por Roma e o que eles sonhavam era que Jesus fosse esse rei que iria vir com poder do ponto de vista humano para promover a libertação do povo, assim como no tempo dos juízes, ou como reis que o Senhor levantou, como Davi. E Jesus escolhe um jumentinho, queridos, para entrar na cidade. Ele não escolheu um cavalo treinado, alto, branco. Ele escolheu um jumentinho que ninguém tinha montado, ou seja, algo completamente improvável, sendo que havia um costume naquele tempo. Os reis, quando iam em missão de paz, eles usavam jumento. Quando eles iam para a guerra, eles usavam cavalo. E Jesus escolheu um jumento porque ele estava indo levar ali um reino que aquele povo precisava conhecer. É esse reino que ele deseja estabelecer na vida de cada um de nós hoje. Além disso, lá em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, falava que o Filho do Homem, o Messias, quando viesse, viria montado num jumento. Num jumentinho. E foi assim que aconteceu. Jesus cumpriu a profecia. Assim como aqueles discípulos foram chamados para libertar o jumentinho, uma ordem de Jesus, nós também somos chamados para sermos instrumentos de libertação. Você tem consciência de que tem esse chamado?
fazer igual a pastora Fátima agora. Toque no irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, você tem consciência de que você foi chamado? Se for a sua irmã, diga: minha irmã, você tem consciência de que você foi chamada? Sabe, queridos, Isaías 61 fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. O Senhor te chama para isso. O Senhor me chama para isso. Esse chamado está sobre você. O Senhor te ungiu para proclamar o Evangelho e ser instrumento de libertação dos cativos, assim como aqueles 2 discípulos que foram enviados por Jesus para libertar aquele jumentinho improvável ali. O jumentinho, queridos, estava preso, mas os discípulos foram lá e cumpriram a ordem de Jesus de ser instrumentos de libertação. Sabe? O Senhor quer te usar para aqueles que ninguém dá crédito, para aqueles improváveis. Porque o Senhor tem prazer em usar as coisas loucas desse mundo. Nós precisamos cumprir o ID. E quando nós cumprimos o ID, se cumpre na nossa vida algo que Jesus falou lá em Marcos 16. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar, hão de seguir aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Por falar em batismo, hoje vai ter. Quem vai se batizar aqui? Deixa eu ver aqui. Tem ali. E quem ainda não se batizou, levanta a mão. E quem não levantou antes a mão e quem ainda não se batizou, levanta a mão. Ainda dá tempo, sabia? Ainda dá tempo. Teve um culto aqui que todo mundo saiu daqui e foi ser batizado, sabe aonde? Na praia. No mar. Não foi? Quem estava aqui? Olha, tem algumas pessoas, um monte de gente estava aqui. Se tivesse na carne, já ficava ali. Graças a Deus, todo mundo voltou. Mas hoje você não precisa ter esse medo, porque tá ali, a piscina. Amém? Por fim, voltando para a gente finalizar esse bloco, esses discípulos que foram lá, cumpriram e libertaram o jumentinho. O que foi que eles viram? Eles viram a manifestação da revelação de Jesus. Queridos, se você se colocar diante do Senhor para cumprir aquilo que Ele estabeleceu na sua vida, você vai experimentar o cumprimento de diversas revelações. Você crê nisso? Agora vamos para a segunda fase. A segunda fase, voltando à história do jumentinho. Esse jumentinho, como a gente falou, estava preso. E ele foi liberto da prisão. O versículo 4 lá de Marcos 11 diz que eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado num portão. Queridos, quantas vidas estão amarradas pelo pecado? Quantas pessoas não estão amarradas pela dúvida, amarradas pela decepção, pelo ressentimento? Quantas pessoas não estão presas a traumas, a medos, a enganos?
Quantas pessoas não estão presas ao passado? Quantos não estão presos à desgraça que sofreram, à rejeição que experimentaram? Quantos ou quantas pessoas estão presas ao medo de fracassar, ao medo de errar? Quantos estão presos ou presas a hábitos que são destrutivos? Eu quero dizer algo para você. Assim como Jesus viu aquele jumentinho, ele vê a cada um de nós. E ele quer nos libertar. Ele quer libertar você, ele quer me libertar. Mas nós precisamos reconhecer as áreas que nós carecemos de libertação. Jesus quer libertar corações hoje. Do que você precisa ser liberto, do que você precisa ser liberta. Qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre? Que tipo de pecado você não consegue se desvencilhar? A palavra diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus quer nos libertar e quer usar também você para libertar outras pessoas. Esse jumentinho era o improvável. Como falei, um animal que ninguém havia montado. Eu lembro, grande parte da minha infância, eu passei morando numa fazendinha e eu vi por diversas vezes vários vaqueiros caindo literalmente ao chão ao tentarem montar em jumentinhos ou cavalos que nunca tinham sido montados por ninguém. Era um processo. Era muita insistência. E chegava um momento que aquele cavalo que nunca tinha sido montado, ou aquele jumentinho que nunca tinha sido montado, se entregava nas mãos do vaqueiro. E quando isso acontecia, ele poderia ser montado por outras pessoas, ele poderia ser guiado. O segredo para ser usado pelo Senhor é se entregar. Você e eu precisamos nos entregar ao Senhor. Jesus ama os improváveis. Quem aqui era o improvável? Glória a Deus. Todos nós somos, em certa medida, semelhantes a esse jumentinho. Mas sabe o que é curioso? É o que diz no versículo 3. Jesus disse, se perguntarem por que vocês estão fazendo isso, vocês vão dizer, o Senhor precisa dele. Sabe, queridos, o Senhor precisa de você. O Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de cada um improvável. Ele não precisaria. Mas Ele, por amor, optou em nos fazer parte da obra dele. Ele escolheu nos usar. O mundo valoriza aparência, o mundo valoriza desempenho, o mundo valoriza status, mas Deus valoriza corações humildes e obedientes, dispostos a servir. Cada um tem um papel, queridos, no reino. Cada um tem um papel. Não se trata de capacidade, se trata de disponibilidade para o Senhor. É aquela frase que muitos dizem, Deus não usa o capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. Você está disponível para ser usado? Você está disponível para ser usada? Então diga assim, eu estou disponível para ser usado ou para ser usada. A quarta coisa que aconteceu com o jumentinho é que ele foi revestido com vestes novas. Veja o que diz aí no versículo 7 de Marcos 11. Diz assim que puseram sobre ele as suas vestes. Colocaram em cima do jumentinho as vestes de Jesus.
Ou seja, antes de ser usado, o jumentinho foi coberto com as vestes de Jesus. Querido, Jesus nos salvou através da sua morte e ressurreição. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas através de Jesus, nós nos tornamos servos de Deus. Muito mais do que servos, nos tornamos filhos. Filhos de Deus. Existe uma nova identidade disponível para você. É como diz lá em João 1. Veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você é filho, você é filha. Não importa o seu passado, não importa o que você viveu. Se você se entrega a Jesus, o Rei dos Reis, que pagou o preço por você na cruz, você tem o perdão dos pecados e você se torna filho, você se torna filha de Deus. Antes de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é criatura de Deus, você é criação de Deus. Mas quando você reconhece o sacrifício que Jesus fez na Páscoa, a sua condição muda. Você sai da condição de escravo para filho. Você sai da condição de escrava para filha. Deus nos escolhe, nos traz para a sua família e nos torna herdeiros da sua promessa. Quem é herdeiro da promessa de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver se você já tem consciência da identidade que tem. Você crê que é filho? Você crê que é filha? Voltando à questão das vestes. Tem algo que a gente pode aprender mais aqui. A Bíblia diz, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Quando o filho pródigo, queridos, passou um tempo na vida de pecado e ele voltou para a casa do pai. Uma das primeiras coisas que o pai fez, além de correr, evidentemente, ao encontro dele, foi dizer, coloque vestes novas sobre ele. Nós precisamos retirar da nossa vida as vestes velhas. Precisamos nos despir do velho homem e nos vestir com vestes santas, espirituais, com vestes de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 22, diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Agora, passe aí algumas folhas para frente e vá para o capítulo 6 de Efésios. Efésios, no capítulo 6, fala das armaduras de Deus, que certamente todos vocês conhecem. A partir do versículo 10, diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, presta atenção, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça
e tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Queridos, quando a gente olha essa armadura, quem aqui costuma orar pedindo as armaduras? Vocês viram o que diz, né? Que a gente tem que tomar armadura. E muitas vezes, sobretudo no início da minha caminhada, eu orava: Senhor, eu tomo posse das tuas armaduras. Antes de ir para a faculdade, era algo quase que mecânico. Sendo que quando a gente olha isso aqui, queridos, a armadura é um estilo de vida do discípulo. A armadura precisa ser o estilo de vida do cristão. Na armadura romana tinha uma cinta, um cinturão. O cinturão prendia a armadura toda. E Paulo definiu esse cinturão como sendo o quê? A verdade. O cinturão da verdade. É a verdade que sustenta tudo. Então, o soldado vestia uma couraça. A couraça ele definiu como sendo couraça de quê? Justiça. E a couraça protegia o soldado aqui na frente, os órgãos vitais, e nas costas. Então, se viesse alguém pelas costas, a couraça protegia. Sendo que se o cinturão da verdade não estiver funcionando, a couraça da justiça também não funciona. Então, se o cristão mente, não tem como haver justiça, ele vai estar completamente desprotegido. Nós precisamos ser vigilantes. Então, cinturão da verdade, couraça da justiça. Seja justo, seja justa. Não pratique injustiça. Porque se você pratica injustiça, fica faltando a couraça da justiça. Depois ele fala da sandália de preparação do evangelho da paz. O que protegia os pés, o caminho, ele define como sandália de preparação do evangelho da paz. E o que era o evangelho? Era o modo de vida de Jesus. Então nós precisamos buscar caminhar como Jesus caminhava. A preparação do evangelho da paz. Os nossos caminhos precisam ser caminhos de santidade. Escudo da fé. Esse escudo de Efésios 6 não era um escudo qualquer. Era um escudo, é usada aqui uma palavra grega chamada tura. Era um escudo, e tura significa porta. Então, o escudo aqui usado era túreos, era um escudo retangular, grande, no formato de uma porta. Esse escudo protegia o corpo inteiro do soldado. E Jesus certa vez disse: eu sou a porta. Então o escudo da fé é levantar Jesus diante das adversidades. É Jesus que pode aparar todos os dados inflamados do maligno. Mas não adianta ter fé em Jesus se não tiver a mente renovada. Romanos 12:2 fala que nós não podemos nos conformar com o mundo, mas devemos buscar uma transformação que vem através da renovação da nossa mente. E aí, Paulo falou que nós devemos usar o capacete da salvação. A nossa mente precisa ser remida pelo Senhor. O sangue de Jesus precisa passar na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, na nossa forma de agir, nos nossos sentimentos. A nossa mente precisa estar protegida.
blindada, capacete da salvação. E por fim, o texto fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele usa um texto, uma palavra grega para a palavra, que não é uma palavra logos. A palavra escrita, a Bíblia, é logos. Mas a palavra descrita aqui nesse texto é rema. E sabe o que é a palavra rema? A palavra rema é a palavra que Deus revela te impulsionando a fazer alguma coisa. É aquela... Pode ser aquele versículo bíblico, por exemplo, que vem na hora da adversidade. Tem uma irmã aqui que a gente ama muito, que ela foi para a Turquia uma vez. Núbia está aqui, tá? Núbia, olha ali. E Núbia foi para a Turquia, todo quem está aqui lembra. Núbia foi, não tinha nem pandemia ainda, mas Núbia de máscara, assim, no medo de ficar doente. Que era um negócio impressionante. E aí a gente foi andar numa rua lá da Turquia e tinha... Ela tá morrendo de vergonha, tá escondendo ali. Não se esconda não, Núbia, que você já está liberta disso. E lá no sorvete da Turquia, estava lá o homem com a vara, o sorvete parecia um chiclete, ele levantava assim. E aí ele vinha e botava o sorvete, a gente segurava o casquinho, ele fazia uma palhaçada. E nisso... O cara fazia coisas absurdas, não era, pastor Romero? Pastor Romero sabe. Eu não vou falar não, pastor Romero. Mas, eu vou falar, pastor Romero, eu vou falar para edificar. Rapaz, o sorveteiro lá, numa hora lá, quando o pastor Romero foi pegar o sorvete, ele pegou, passou a mão aqui, pastor Romero. Foi, o cara era doido. Sendo que o pior ainda estava por vir. Quando chegou na nossa irmã, Núbia, cheia de medo de adoecer, o homem bota o casquinho na mão dela e ela segura. E ele faz assim, como quem fosse colocar na boca dela. Ela abre a boca. E quando ela abre a boca, o que é que ele faz? Ele pega, bota o dedo dentro da boca dela. Mas o pior, queridos, ainda estava por vir. Quando você acha que está ruim a situação, muitas vezes tem algo para piorar. Porque quando eu olho, rapaz, Deus me deu uma visão ali que eu pude ver a unha daquele homem e tinha um negocinho preto, sabe? Era suja a unha do homem. E aí eu cheguei... Núbia, você viu o dedo do homem? Núbia ficou em desespero. Basta dizer que ela foi a viagem todinha, no avião, em todo canto que andava era de máscara. E ali, o homem tinha passado a mão em pastor Romero e tinha colocado a mão... O dedo da... Eu lembro, a língua assim, não foi no banco. Chega, passou assim. Foi um negócio terrível. E aí Núbia ficou achando que ia morrer. Ela ficou desesperada, de maneira que virou a brincadeira da viagem. Então todo mundo chegava e disse, Núbia, vamos tomar um sorvetinho? Então cada um que passava por Núbia disse, Núbia, bora tomar sorvete? E ela, ai meu Deus, cada pessoa que chegava, tocava na ferida de Núbia e dizia assim, vamos tomar um sorvete? E ela, para com isso! Quem conhece Núbia sabe, né, como ela fala, para com isso! E ela começou a dizer isso. E chegou a hora que a gente não precisava mais dizer nada, irmãos. Então muitas vezes eu olhava para Núbia assim de longe e eu só fazia assim, ó. E Núbia se desesperava. Até que, no meio desse desespero, Núbia chega perto da apóstola Cris. E ela disse, Núbia, por que você está assim tão desesperada? Você não sabe que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai?
E ela recebeu aquela palavra. E aquela palavra, rema, foi cura para a vida dela. E a chave virou. E dali para frente, isso não abalava mais Núbia. E até hoje a gente vê sorvetinho, não sei o quê. E isso não mexe mais. Virou só uma recordação alegre. E a lembrança de que Deus é Deus para curar os nossos medos. Queridos, nós precisamos aprender a nos mover de acordo com a palavra revelada de Deus. Então, chegou a hora de se despedir do velho homem. Vamos voltar aqui para a palavra? Por fim, oração. Ore o tempo todo. Você precisa retirar o que da sua vida? O que é que existe ainda em você que é do velho homem ou da velha mulher? Você tem vestido a armadura de Deus da forma que foi falado aqui, como estilo de vida, de verdade, de justiça, de andar como Jesus andou, de levantar Jesus diante das coisas, de se mover por revelação. Se você fazia isso, vamos passar para a próxima fase. A Bíblia diz aí em Marcos 11 que Jesus montou naquele jumentinho. O improvável. Jesus passou a ter o controle sobre a vida daquele jumentinho. Ele é que guiava o jumentinho. E eu quero dizer algo para você. Nós podemos ser guiados pelo Senhor se nos entregarmos a Ele. Se aproximar de Jesus e se entregar, queridos, é uma chave. Lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Paulo era um apóstolo que saía plantando igrejas em todos os lugares. E esse homem, que tinha assim uma importância gigantesca para o evangelho, ele dizia: eu quero que as pessoas me reconheçam como servos, como servo. Nós precisamos ansiar por ter esse reconhecimento. Servos de Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Na antiga cultura do Oriente, os servos, em algumas famílias, eles faziam parte da família. Quando o dono, o Senhor, era mais generoso, eles tinham uma posição mesmo de família, sentavam à mesa e tudo mais. Mas independente do tipo de tratamento que o Senhor concedesse ao servo, uma coisa permanecia em vigor para todos. O servo sempre era responsável pelo mestre, ou pelas coisas do mestre. O mestre queria que determinadas coisas fossem feitas e o servo sabia que tinha que fazer. Queridos, nós servimos por amor e não por obrigação. O Senhor nos ama e Ele nos chamou para sentar na mesa. Mas a nós cabe o dever de se colocar diante dEle para fazer as coisas que Ele determinar. Porque Ele continua sendo o Senhor. E Senhor significa dono. Será que Jesus tem sido nosso dono? O jumentinho se deixava guiar por Jesus, ou se deixou guiar por Jesus. E será que nós temos nos deixado guiar pelo Espírito Santo? E sabe o que era tremendo? Quando o jumentinho se deixou guiar por Jesus, algo tremendo começou a ocorrer. O jumentinho começou a carregar a glória. Jesus era a manifestação na terra da glória de Deus. E o texto diz que Jesus estava
montado no jumentinho, e o jumentinho, queridos, estava carregando a glória. Por um lado, pelo outro, ele estava carregando a glória. E sabe o que começou a acontecer? As pessoas começaram a colocar mantos, roupas, para que o jumentinho passasse em cima. Aquilo era um ato de honra que estava sendo concedido ali. Mas toda aquela honra não era para o jumentinho. Era para Jesus que o jumentinho estava carregando. Então, queridos, nós somos os carregadores da glória de hoje. O jumentinho de hoje somos nós. Nós precisamos carregar a glória. E, naturalmente, muitas pessoas vão querer nos honrar. Mas nós precisamos entender que não é para nós, mas é para aquele que a gente está carregando. Amém? Porque só existe um que é digno de honra, de glória, de louvor, e é o Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a força, a Ele o louvor. Amém? A Ele nós precisamos dar. Talvez o jumentinho tenha ficado feliz ali. Eita, nunca andei em cima de roupa, de manto, de folha de palmeira. Mas aquilo tudo era para aquilo que ele carregava. E as pessoas gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Era o jumentinho andando, mas Jesus é que estava ali. Queridos, muitas coisas vão acontecer na nossa vida quando nós nos colocarmos diante do Senhor para sermos usados por Ele. A glória de Deus vai se manifestar. Não por nós, mas por Ele e para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós precisamos ser como esse jumentinho. Ele estava ali meio que pegando carona na glória, mas a glória não era para ele. Amém? Que você possa ser um portador, uma portadora da graça do Senhor, da glória do Senhor, sem buscar reconhecimento. Muitos hoje, queridos, estão querendo a glória. A gente está vivendo num tempo em que cada um quer aparecer mais do que o outro. E quantos aí que começaram como jumentinhos, humildes, carregando a glória, e passaram a ter o reconhecimento, a visibilidade por carregarem a glória, e agora eles estão carregando a força do braço. Pastores de rede social. Gente que tem trazido para si a glória e tem deixado de render glória ao único que é digno de honra, glória e louvor. Se Deus está usando você, lembre-se, toda a honra é dele. Seja fiel, seja humilde, continue entendendo que você é só um jumentinho ou uma jumentinha carregando a glória. Amém? Por fim, Jesus disse algo para os discípulos que iria acontecer. Ele disse, quando vocês forem pegar o jumentinho e perguntarem por que é que vocês estão fazendo isso, você vai dizer, o Senhor está precisando dele, mas depois ele vai voltar. Isso significa o seguinte, existe um lugar que Deus tirou você. E ninguém tem mais autoridade para pregar nesse lugar do que você, que foi retirada desse lugar. Existe uma autoridade diferente que tem aquele que passou determinadas coisas. A pessoa que, por exemplo, sofreu rejeição e recebeu do Senhor a cura da rejeição, ela pode falar para um rejeitado com uma autoridade bem diferente
diferente daquele que não foi rejeitado. Aquele que se decepcionou fortemente pode falar de decepção com autoridade muito diferente. Onde foi que o Senhor foi te buscar? De onde foi que Ele te tirou? Onde é que você estava preso? Saiba que você tem um chamado. E esse chamado pode ser falar sobre as coisas que você vivenciou e que Jesus curou você, libertou você. Você crê nisso? Queria que você ficasse de pé. O jumentinho, queridos, como a gente viu, representa muito bem esse discípulo de Jesus. O jumentinho representa muito bem cada um de nós. Porque ele estava preso e, assim como nós, ele foi liberto. E ele foi liberto por ordem de Jesus. Nós somos chamados à liberdade, assim como aquele jumentinho foi. Aquele jumentinho foi escolhido pelo Senhor, era o improvável. Pela lógica, ninguém o escolheria. Assim como cada um de nós. Pela lógica, nenhum de nós seria escolhido. O jumentinho foi revestido com as vestes do Senhor. E o Jesus deseja nos revestir com vestes novas. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos justifica e nos santifica. Então as vestes novas a gente alcança nele. Ele pagou esse preço na cruz. O jumentinho foi guiado por Jesus. Nós precisamos ser guiados por Jesus também. O jumentinho carregou a glória. O jumentinho carregou Jesus. Nós precisamos carregar a glória. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Carregue a glória por onde você for. Seja guiado pelo Senhor, assim como o jumentinho foi. E volte para cumprir o seu chamado, o seu propósito, porque você tem um chamado, você tem um propósito. Existe algo que Deus tem só para você. Então se coloca diante de Deus agora. Pai, aqui nós estamos diante de Ti e nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos reconhecendo, Senhor, que Jesus pagou um preço por nós na cruz. Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Ele se entregou por nós. Jesus se entregou por você, meu irmão. Jesus se entregou por você, minha irmã. Hoje nós estamos aqui celebrando a vida de Jesus. Mas existe um preço, existe muita dor. Sangue derramado. Isso tudo Ele fez por amor a você. Ele se entregou por você. Nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas Ele chegou e disse, eu vou lá, eu vou me fazer homem, eu vou me entregar por eles. Não existe nada que você esteja passando ou tenha passado, que Jesus não tenha passado pior. Se você diz, eu fui traído, Jesus foi traído. Eu fui rejeitada, Jesus foi. Não existe nada que você não tenha passado, que Jesus não tenha passado pior. E no final, Ele tinha chance de desistir de tudo. E Ele não desistiu por amor a nós. Então a nós cabe o dever de se entregar a Ele, assim como aquele jumentinho se entregou. E eu queria chamar aquele ou aquela que deseja fazer essa entrega hoje, que reconhece o sacrifício que Jesus fez e diz assim como aquele jumentinho se entregou, eu vou me entregar a Ele também. Eu quero ser um instrumento para carregar a glória de Deus. Eu queria te convidar a vir aqui na frente agora, a romper os medos, a quebrar as barreiras da vergonha e a se entregar de coração. Não há uma religião,
mas a esse Deus que se fez homem por amor a você.